Olá, tudo bem? Boa segunda-feira, aliás, boa terça-feira para você. Esse é o nosso culto 492 e o título de hoje da nossa meditação é O Pão da Vida. O Pão da Vida. 12 de julho. O Evangelho de João, no capítulo 6, verso 32, diz assim: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Olha que texto lindo, né? Repetindo a referência. São João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32. Cristo disse, vamos lá, Cristo disse, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, eles perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. São João capítulo 6, versículos 26 a 29. Garantiu-lhes que Moisés não havia lhes dado o pão do céu. Explicou, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículos 32 e 33. Temos o resultado desse discurso claro. Qual foi ele? As pessoas não aceitaram a verdade. Recusaram-se a ouvir e se afastaram de Cristo. E ao rejeitarem Cristo, pão da vida, rejeitaram finalmente a verdade. Deixaram de andar com ele. Eu sou o pão da vida, o autor, mantenedor e suporte da vida eterna e espiritual. Em João 6, verso 35, Cristo se retrata à semelhança do pão celestial. Comer de sua carne e beber do seu sangue significa aceitá-lo como o Mestre enviado pelo céu. Crer nele é essencial para a vida espiritual. Aqueles que se banqueteiam da palavra jamais sentem fome, sede, nem o desejo de um bem superior ou mais exaltado. Você será estabelecida em justiça. Ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do temor, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim. Mas quem a atacar cairá diante de você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 54, versículos 14, 15 e 17. Bom, esse lindo texto que nós acabamos de ler, a referência dele é manuscrito 81 de 1906. Vamos à perguntinha para a reflexão? Vamos lá. Se você conhecesse alguém que está rejeitando Jesus em determinada área da vida, como se aproximaria dessa pessoa para ajudá-la? Difícil, né, gente? A rejeição a Cristo é algo que, infelizmente, acaba colocando as opiniões humanas, os sentimentos humanos acima da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Essa rejeição a Cristo, essa rejeição ao Espírito Santo, ela é extremamente perigosa, extremamente perigosa. É difícil responder essa pergunta, ao meu ver, né? Porque é uma questão espiritual, uma questão totalmente, completamente espiritual. Então eu não vejo como o ser humano ter algum êxito nisso, a não ser que a pessoa abra coração ao divino. É claro que como Deus pode nos usar como seus instrumentos, então nesse sentido a gente não pode desanimar, deixar de falar, deixar de levar a palavra às pessoas. Mas a
transformação só acontece quando a pessoa abre realmente o coração à influência do Espírito Santo. Veja, aqui as pessoas estavam seguindo a Jesus porque ele dava o pão, né? Essa era a motivação. Qual é a sua motivação para seguir a Cristo? A minha pergunta é um pouco diferente da pergunta aqui da meditação. Qual é a sua motivação? Pessoas seguiram e pessoas seguem a Jesus por diferentes motivos, por diferentes interesses. Qual é o seu interesse? Pense nisso, reflita nisso e chegue a um consenso, a uma resposta sincera e converse com Deus sobre isso. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o pão da vida. Obrigado porque sentiram a vida e precisamos estar conectados ao Senhor. Nos ajude, Pai, a permanecer em Ti, como diz São João 15, para que possamos receber a nutrição do céu, a nutrição espiritual, o alimento espiritual que dá verdadeiramente vida a cada um de nós. Abençoe a cada um, nos dê um bom dia, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Fica aí meu abraço, um excelente dia a todos.